E o anime de hoje começa já a 100 km por hora, rapaziada, com um cenário meio tenebroso, um castelão meio Drácula, e o nosso protinha voando, sendo arremessado em seguida. Aí aparece a silhueta de 4 figuras sinistras. Um ogro careca, 2 moças, uma meio loli, a outra bem talentosa, e um moço magrinho. Cada um falando que ele evoluiu muito nos últimos anos e que o teste de rank não vai ser um problema pra ele. O que eles estão com medo é desse nosso amiguinho aí, ó, quebrar a arena, e finaliza a cena com o nosso protagonista desmaiando. Aparentemente, nosso protagonista está 12 anos atrasado por um motivo que eu ainda não sei. A gente descobre que o nome do nosso protagonista é Rick e que ele antes trabalhava como um recepcionista da Guilda dos Aventureiros, credenciando novos aventureiros, ajudando aventureiros a se cadastrarem em eventos de promoção de rank. Logo que ele chega, ele é reconhecido por uma das meninas que relembra no dia que ele se demitiu. E parece que o nosso protagonista realmente ele resolveu mudar de carreira aos 30 anos de idade e se tornar um aventureiro treinando nos últimos 2 anos. De repente, do nada, chega um tiozinho todo trabalhado na cachaça, mamado, com todo respeito, querendo sair com a amiga do nosso menino Rick. Fica forçando a barra com a menina, falando coisa como mulher tem que ficar quieta e obedecer, e ainda acha que vai conquistar uma mina desse jeito. Quando o nosso protagonista simplesmente coloca uma mãozinha no ombro do cara, a outra vai no abdômen do tiozinho, e o tiozinho, do nada, começa a espumar pela boca e desmaia. Ele recebe um cartão com o teste de promoção número 4242, o que em japonês significa Shini, ou seja, para a morte, para a morte. Parece que o nosso protagonista, nosso garoto, acredita nessas superstições aí de sorte ou falta de sorte. Mas o que eu acho que a falta de sorte dele durou pouquíssimo, porque do nada aparece uma das mentoras dele aí cheia de predicados, né? Então essa moça muito forte, ela é bem direta, porque enquanto eles estão conversando sobre os jovens querendo ser aventureiros, ela pergunta por que o Rick tá olhando os predicados dela. E dentro da central de cadastro de aventureiros, 2 policiais aparecem e reconhecem o tiozinho bêbado como um cara chamado Domuld, o Cavaleiro Selvagem, e que estava sendo procurado por agressão, que já foi um aventureiro rank A. Quer dizer, o nosso menino deitou um rank A apenas encostando a mão dele, porque ele deixou uma marca na armadura de aço do cara. Nisso, Rick é encaminhado para fazer a medição tanto física quanto da sua energia. Porém, algo estranho acontece, porque no momento em que ele encosta a mão na bola de cristal, apresenta um nível de energia F-, é o menor que todos já viram. Alô, Sung Jin-woo! Só que ele não é tão Sung Jin-woo assim no começo do anime, porque a bola de cristal quebra, rapaziada. Indo pra segunda etapa, a parte de medir a força de ataque, né? Do que aparentemente, como se fosse um saco de areia nosso, só que ele é feito de slime verde. E existem vários graus de resistência, sendo o slime verde o menos resistente de todos. A cor é importante por conta disso. O nosso protagonista lembra de quando ele treinava nos slimes dourados, o mais resistente que tem. Ele é tão resistente quanto as presas de um dragão. E ele treinava diariamente cerca de 50 mil fodendo socos naquilo. Enquanto ele esperava na fila, aparece um riquinho, que claramente é uma versão medieval do Aoyama de Boku no Hero, que solta uma magiazinha de fogo, que é uma esferinha mini, tanto parecendo uma pokebolinha de fogo assim, pá. E todos aplaudem, chamam ele de gênio. E o nosso protinha lembra de quando ele treinava com uma das meninas, no caso a ruivinha Loli, e ela fazia praticamente um catom do Madara e arremessava na direção dele. E quando esse bagulho explodia, dizimava montanhas, rapaziada. Vão aparecendo outros aleatórios, cada um dando um golpe no saco de slime, quando finalmente chega a vez do nosso Rick, que é interrompido por um dos examinadores, que fala pra ele assim: desiste de tentar ser aventureiro, porque você já tem mais de 30 anos e não fortaleceu sua magia quando era mais novo. Ele tá falando isso por conta do F-. Na verdade, ele deu bug no bagulho. Nesse momento, temos um flashback do nosso protagonista com as mãos só o ketchup e caindo quase que desacordado, enquanto o ogro fortão fala: faltam 30 mil socos, meu rapaz. E ele prepara o golpe, jogando seu braço todo pra trás, inclusive acontece um pequeno deslocamento de ar só dele fechar a mão, e ele desfere um soco que destrói o saco de slime, voando slime pra cara de todo mundo, em cima de todo mundo, e faz um rombo na parede, faz um buraco na parede. Nisso a gente avança para o próximo teste, que são de magia de defesa e de ataque. O nosso protagonista acabou de sobreviver a um ataque de magia de 4º nível. Aparentemente, quanto maior for o nível, mais poderosa é a magia. Como o Rick conseguiu se sair bem com a magia de 4º nível, o adversário
diz que irá utilizar uma magia de 5º nível para que o rapaz possa se defender adequadamente, e o nosso protinho avisa que ele só consegue utilizar magia de 1º nível, tanto de ataque quanto de defesa, mesmo tendo um controle de magia tão bom. O Rick fala que vai ficar bem mesmo que o ataque seja feito com uma magia de 5º nível, o que faz o adversário pensar que ele está sendo subestimado, né? Só que ele fala com tanta humildade, a magia de 5º nível é lançada, e ao longe, um cavaleiro chamado Sylvester fica impressionado. Esse cavaleiro aparece na arena de testes perguntando se foi alguma piada da guilda o fato de um aventureiro rank F conseguir se defender de uma magia de ataque de 5º nível com uma defesa de 1º nível. Nosso protinha volta a conversar com a moça de cabelo branco a respeito dos testes, que ele foi bem, mas que sente um certo receio por conta do F- tirado na detecção de nível de magia. E a moça fala para ele não se preocupar, pois ele teve um crescimento muito grande nesses últimos 2 anos. Mas será que ela tá falando da habilidade ou quando os dois são interrompidos por aquele pirralho de filho de nobre, o Aoyama lá do Boku no Hero, que começa a chorar aos berros por conta que o Rick teve um destaque maior no teste do que ele. Em seguida, somos apresentados a Angélica, a irmã mais velha desse menino, que se chama Fried. E o moleque realmente, gente, é insuportável, mimadinho do cacete. Chamou o nosso protinho de velho de 40 e poucos anos, o que incomodou muito o nosso menino, que logo em seguida falou que tem 30 e poucos. E para satisfazer os caprichos do irmãozinho mimado, Angélica desafia o nosso protagonista a um duelo que inocentemente não era pro protagonista pegar a luva, porque quando ele pegou a luva ele concordou em duelar com ela. E bora para mais um momento de humilhação das pessoas ricas. Corta para uma arena onde estão o nosso protagonista junto com a amiga dele de cabelo branco e a Angélica, a irmã do moleque mimado, que também é uma cavaleira, só que ela é uma cavaleira de 2ª ordem. Aí nesse caso é o contrário das magias, tá, rapaziada? E sem saber, a lourinha faz o pior negócio da vida dela, porque sugere que quem perder vai ser vassalo do outro até a morte. E a gente descobre que uma cavaleira de 2ª ordem tem o mesmo nível de um aventureiro rank B, o que deixa o nosso menino totalmente desesperado, porque ele não sabe se vai sair vivo daí. Só que se ele, com um só toque, desmaiou uma rank A, né? Um rank B não vai ser tão difícil. Vai ser ridículo, na verdade. Daí a moça de cabelo branco, que a gente descobre que se chama Reanette, apenas diz para ele se lembrar dos treinamentos dos últimos anos. Mas eu não sei se ele teve treinamento ou uma coleção de trauma, porque o rapaz começa a ficar tão perturbado das ideias de lembrar dos últimos 2 anos de puro sofrimento e acaba desalmoçando. E o combate começa com a menina desferindo um golpe fortalecido com magia, que foi capaz de cortar um portão de aço ao meio atrás dela. E olha que ela disse que tá começando de maneira mais lenta, tá? Só que enquanto ela tá executando o 2º ataque, o nosso protinha visualiza tudo como se ela tivesse em câmera lenta. Tão lenta que, segundo ele, é mais devagar do que ele quando anda. Mas ele só consegue desviar porque a Reanette chama a atenção dele no último segundo, porque ele tava tão perplexo, o fato de uma rank B, né, de uma cavaleira de 2ª ordem tá parecendo que tá uma lesma na frente dele, que ele ficou chocado. Angélica pensa que o nosso protagonista lê os movimentos dela, quando na verdade ele só é muito rápido mesmo. Ela vai desferir um 3º ataque, porém Rick acha que ela é tão lenta que acredita que ela virou cavaleiro de 2ª ordem por influência da família que é nobre. Ai, meu Deus. A lourinha tropeça numa pedra e começa a capotar igual um corcinho, desferindo diversos golpes de corte. Porém, o nosso protagonista desvia de todos eles, mas fica extremamente impressionado, pois acha que ela fez aquilo de propósito. E ela vai parar no outro lado da arena e espada cravada na parede. Rapaziada, achei que ia ser uma luta, mas até agora foi só humilhação mesmo. Nosso protagonista, inclusive, começa a cogitar a possibilidade de que ele talvez seja forte. Olha só que doideira. Porém, ele descarta facilmente essa hipótese, dizendo que é impossível que ele seja tão forte assim. Angélica resolve apelar para o seu passo instantâneo 100º, um ataque tão forte que ela só consegue utilizar ele 3 vezes numa luta. Porém, segundo Rick, apesar de 3 vezes mais rápida, ela continua lenta pra caramba. Ou seja, ele ainda esquiva. Ela tentou um 2º ataque e logo em seguida vai pro tudo ou nada no 3º e último ataque de passo instantâneo 100º, enquanto o nosso protagonista se prepara para atacá-la de frente também. Só que a Angélica tropeça novamente e o ataque acaba se tornando um ataque rasteiro, e o nosso protagonista vai com tudo em um golpe diretamente no solo, fazendo com que a cavaleira voe, tal qual a equipe Rocket no final do episódio do Pokémon. Decolando de novo!
e deixando a Angélica impressionada porque ele fez um buraco no chão tal qual o Toguro no Yu Yu Hakusho, ela percebe que se não tivesse tropeçado, o soco teria acertado e ela teria morrido instantaneamente. E por alguns momentos o anime fica um pouco tenebroso, porque é o Rick tentando se aproximar dela vagarosamente, igual um vilão de filme de terror, e ela vagarosamente tentando rastejar pra trás, tentando se afastar dele, sentindo que sua morte de perto. E no momento em que o protagonista pensa que a batalha vai continuar, ela se rende, só que ela tenta sair por cima. Ela fica falando que vai dar a vitória a ele por ele ter se esquivado de todos os golpes dela e vai deixar ele se sair como vitorioso. Porém, acho que ela se esqueceu do combinado, né? De que um vai ter que ser vassalo do outro e por conta disso, ela vai ter que ser criada e vassala do nosso menino Rick Gladiator, o gladiador. E como uma bela nobre babaca, sim, eu não gostei dela por conta disso. Na verdade, a babaquice corre na família, né? Pelo visto, ela foge de suas obrigações e de cumprir a palavra dela como perdedora do duelo. E Rianete dá a notícia de que os demais treinadores do nosso protagonista estão vindo para a cidade verificar se o rapaz está se saindo bem. E o nosso prota diz que tem um mau pressentimento quanto a isso. Mas eu tenho um excelente pressentimento com relação a essa obra, rapaziada. Imagina só, um cara que fez um treinamento digno de Saitama, só que em vez de um ano ele fez por 2 e ainda continua com os cabelos. A única diferença realmente é que ele não sabe que é overpower, por conta de ter convivido com pessoas que são realmente fora da curva. Ele continua sendo mais fraco que os mestres dele, só que ele agora é mais forte que todos os outros. Então deixa o like que ajuda demais, se inscreve no canal e para não perder mais nenhum vídeo aqui, você ativa ele, o nosso querido sininho. E deixe nos comentários aí quem quer uma parte 2. Tio Condoriano aqui se despedindo, eu vejo vocês numa próxima vez, valeu, fui! Salve, rapaziada! Bom, tio Gondoriano aqui, começando o episódio do nosso tiozão Overpower. E sem enrolar, vamos dar-lhe! De cara, vem um maluco dizendo que o aventureiro que derrotar o monstro supremo obterá um tesouro capaz de realizar qualquer desejo, os registros de Akashicos, que ele não conseguiu esse feito e que uma criança que sonha em se tornar aventureira irá conseguir. Bem começo de Black Clover mesmo, tá ligado? Nisso, a antiga colega de trabalho do nosso prota anuncia que eles que tiverem seus cartões com brilho azul estarão aprovados e se enfrentarão em batalhas no dia seguinte. Ele parece bem preocupado caso não passe, mas Rianete diz que ele tenha mais confiança em si mesmo. Acontece que ele não tá tão preocupado assim, tanto que chegou a falar que se fosse mais novo pegava a elfa do cabelo branco. E para a surpresa apenas do protagonista, ele passou e sai da sala completamente aliviado, quando um Paquito aparece dando em cima descaradamente da Rianete. E pelo naipe desse sequela aí, eu tenho certeza que ele é parente daqueles dois mequetrefe do primeiro episódio. Ele insiste nas cantadas e diz querer tomar nossa querida elfa como segunda esposa. Um pouquinho emocionado, não é, não? Rick, que estava sendo ignorado até o momento, se põe à frente do engomadinho dizendo que Rianete é namorada dele. E é óbvio que o lourinho morto de inveja não acreditou e começou a esculachar o nosso tiozinho, só porque ele estava fazendo o teste de ranking aos 30 anos. O prota fala que ele, o Paquito, com 25 também tá tarde para fazer o teste. Tudo isso para vir a humilhação de descobrir que esse cara, na verdade, é o filho mais velho de uma família nobre do norte, chamado, o nome dele é Raster, de Armuich, que já entrou aos 14 anos como Rank E e hoje em dia é Rank A e um dos avaliadores da próxima etapa. Vocês estão vendo fazer o enredo se construindo, né? A elfa, para confirmar que ela e o prota são namorados, agarra um dos braços do Rick e pressiona sua comissão de frente contra o braço do rapaz, fazendo ele corar muito. O lourinho vai embora e ameaçando o nosso tio, que pede desculpa pra amiga por ter falado que são namorados sem antes pedir permissão. Mas a garota diz ter ficado feliz, porque isso livrou ela de problemas, fazendo o nosso protinha corar de novo e esfregar a mão onde ela tinha encostado as montanhas. Esse prota aí tá safado, hein? Cena seguinte, o Paquito tá afogando as mágoas da rejeição num bar chiquetê aí, quando é surpreendido por seu irmão e sua irmã mais novos. E eu acertei, são os dois patetas do episódio passado. Como duas crianças mimadas que eles são, distorcem os fatos, pintando o Rick como um vilão da história, e o Raster abre um sorrisão, pois provavelmente pretende se vingar do nosso
nosso tio. No dia seguinte, vai começar a segunda etapa do teste de aventureiro, uma batalha simulada. E nossa amiga Elfa já fala pro Prota pegar leve com as pessoas. Só que ele acha que é um fracote e fica perguntando por que ele pegaria leve com a galera. E ele tá cagado de medo de ser examinado pelo Paquito da Shopee. Entretanto, suas preces são atendidas porque Lynx, outro homem de meia idade, muito elegante, se apresenta como examinador e diz que o nosso Prota inspirou ele, pois também é um homem de meia idade. Lynx diz ter um sonho, mas precisaria ser rank A para isso. Contudo, ele demorou 20 anos apenas para chegar no rank B, e atualmente, com mais de 40 anos, isso é quase impossível para ele. E eles encerram a conversa com um amistoso aperto de mão, sendo observados por um encosto ali, ó, um espírito zombeteiro. O encosto é o próprio Raster, que deve ter feito alguma coisa não muito legal com o examinador do nosso Prota, porque logo após os dois se encontrarem, é anunciado que Lynx adoeceu e que Raster vai assumir os testes que seriam dele, incluindo do Prota, acabando com o bom humor do nosso tiozinho. Mas não é só o Rick que não gosta dos playboyzinhos, não. Geral começa a ficar desanimado e fala que o filho mais velho da família de Armuit é conhecido como triturador de rank F. Um clássico babaca que acha que pode judiar dos outros só porque é o mais forte. A cena muda para Raster derrotando um avaliado com um ataque só, uma magia de gelo que daria inveja na Elsa. E enquanto isso, Rick anda de um lado pro outro nervosíssimo, esperando a sua vez. E eu reparei que o maior medo do nosso tiozinho não é ser derrotado não, mas é voltar a treinar com a galera da guilda, porque eles prometeram que a carga vai ser 3 vezes mais difícil. Coitado do nosso tio. Se isso acontecer, eu já até sinto saudade dele. Sentindo a confiança do amigo falhar, Reanette ajoelha na frente dele, mas não é pra fazer isso que vocês estão pensando não, viu, seu safado? Ela incentiva e motiva o nosso Prota, que logo após se sentir melhor, é surpreendido por uma pequena figura encapuzada. E certeza que é o irmão mais novo do Paquito. Não sabe lançar magia, não sabe se disfarçar, é um bosta. O garoto finge ser um médium e que lerá a sorte do nosso tio aventureiro e pede pra ele se sentar na cadeira à frente de uma bola de cristal. Mas no momento em que ele faz isso, ele é teleportado. E nossa elfa de cabelos brancos fica boladaça, agarra o menino pelo colarinho, corta os cílios dele com uma rajada e ameaça cortar o olho dele fora, caso ele não diga onde o Rick está. E pede apenas para ele escolher o direito ou o esquerdo. O pirralho explica que mesmo sendo uma magia muito forte, não consegue teleportar ninguém por mais que 100 metros de distância. E nosso menino se vê atrás da área de teste, cercado por um bando de bandidos e um mordomo, dizendo que ele vai apanhar. E onde que eles arrumaram esse mordomo, gente? Que o cara tem 2 espadas. Mais uma vez, a falta de autoestima ataca o nosso Prota, que realmente acha impossível ele derrotar esses caras. Eu já acho impossível esses caras derrotar ele, na moral. E esse é o momento em que os outros 3 mestres do nosso protagonista chegam no local. E o nosso menino ainda é bonzinho o suficiente pra tentar salvar a pele da galera que tava querendo bater nele, dizendo pra galera, ó, vai embora, foge que suas vidas estão correndo perigo. Um carequinha ataca o orc grandalhão com uma espada gigante e a espada vira farofa. Ele ainda tenta atacar com a mão, dando um golpe com o orc, que transforma a mão do cara num punhado de paçoca, enquanto os outros 2 bocejam e se sentam apenas para assistir. Depois disso, o orc ainda cura a mão do carequinha e dá conselhos a ele de como melhorar no combate. Corta pro nosso tio conversando com o outro mestre dele lá, um elfo loiro baixinho, que diz que vai pôr um fim pacífico a tudo isso, só que ele saca uma metralhadora, mano. E ele chama de Super Canhão Julieta Revisada. O mestre pra dar o nome pras coisas, né não? Ele abateu metade dos mordomos e o outro doente ali pega a Loli do cabelo vermelho como refém. O protagonista ainda tenta mentir falando que não, ele só tá querendo brincar com você. Mas um segundo depois, o cara meio que dá um solavanco nela, né, que bem fraquinho, mas deixa ela completamente bolada, falando que doeu. E isso é o suficiente para ela começar a lançar diversas magias de 7º grau, apenas dizendo, toma, toma essa, e mais uma. Começa a tacar fogo e congelar, é uma confusão generalizada. O mordomo, o chefe, descreve todos os 3 que ali estão. O descreve como membros de um grupo de aventureiros de rank S, conhecido como Punho de Orixalcum. E a gente vê a silhueta também da Reanette ali. Então ela também é rank S. E é nessa hora o Dodói faz a cara de maior contemplação da vida, dizendo que vai se aposentar, que tá feliz. Que maluco.
O massacre continua e Rick vai correndo se encontrar com Rhianette, que ainda está segurando o menino pelo colarinho, mas no momento em que ela vê o nosso prota, fica mais aliviada e arremessa o guri contra a parede. Tipo quando você pega um papel higiênico molhado, pá, e joga, o moleque esparrama todo. E é nesse momento que o antigo avaliador do nosso prota, o Lynx, aparece e esclarece toda a trama que a gente já sabia desde o começo. Só que o Raster se mostra ainda mais desprezível, porque o sonho de Lynx era construir uma escola para as crianças no local de onde ele veio, porque ele é muito pobre e veio de um lugar muito remoto. E mesmo assim, com um sonho tão nobre, o Paquito ainda teve a coragem de debochar e falar mal do sonho do cara. Aí, meu irmão, tomara que esse cara seja a primeira morte desse anime. Na moral, já agarrei um ódio aqui absurdo. Raster diz que o que o nosso prota vai experienciar fará o inferno parecer uma calmaria. Ele não tem uma vibe meio CQ do Black Clover? Só faltou falar Fuha! E agora tô ficando empolgado, porque é a primeira vez que a gente vê um olhar de determinação no rosto do nosso tio aventureiro. Parece realmente que isso mexeu com ele, porque mostra ele andando nos corredores do Coliseu, chamando o Paquito de imprestável e dizendo que vai fazer ele sair voando. E é nesse momento que o episódio infelizmente acaba, rapaziada, deixando aquele gostinho de quero mais, não é verdade? Eu tô louco pra ver o próximo capítulo e ver o nosso tio aventureiro mandar esse Paquito da Shopee pra casa do Carvalho, tá ligado? Então chega bruto no like, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo aqui. Tio Condoriano se despede e tchau! Salve, salve, rapaziada! Tio Condoriano aqui para mais um capítulo, mais um episódio das aventuras do nosso tiozão Overpower. Rapaziada, essa é uma obra que realmente estou curtindo demais acompanhar, espero que vocês também. Então, sem mais enrolações, vamos que vamos! E no episódio 3, começa com o irmão mais velho da família nobre, avaliando aventureiros de Rank E e Rank F. Um rapaz na arquibancada utiliza de sua habilidade ocular para analisar as habilidades dos novos aventureiros a serem avaliados. Ele compara as habilidades com as habilidades do avaliador, que é um Rank A, e fica impressionado, e inclusive sente dor nos olhos. E diz que isso sempre acontece quando ele olha para alguém muito forte. E é aí que ele visualiza o nosso protinha. Chama ele de sem graça, de velho, mas quando vai avaliar as habilidades do nosso garoto com os olhos, ele sente uma dor tão absurda que ele começa a rolar no chão de uma maneira muito patética. Bem feito. Nesse momento mostra na arquibancada o diálogo entre duas moças muito fortes, se é que você me entende, que é a Rhianette, a elfa de cabelos brancos que ajudou a treinar o nosso menino, e a Lisa, colega de Rick quando ele era recepcionista da guilda. Eu só não sei pra que tanto balançar enquanto essas moças conversam, mas elas se dão bem, e Rhianette chama a Alyssa para juntar-se a ela e os demais membros da guilda. A garota se espanta com o fato de ter um orc ali entre os membros, e corta para o menino loiro baixinho, o anão elfo do Rio de Janeiro, portador de armas de alto calibre, chamando a elfa para se sentar junto a ele. Ela nega, dizendo que será assediada, e no momento em que ele vê o porte da amiga do Rick, já convida para sentar do lado dele também. Só que Rhianette, já que tá ligado no proceder do rapaz, puxa a garota de canto e fala: não, você vai ser assediada também, vambora. Nosso guri entra na arena. O orc pergunta para Rhianette nesse momento como Rick está indo nos testes, e a mesma fala que ele irá passar por todas as etapas sem problema. Só que nesse exato momento, a Lisa avisa que talvez não seja tão fácil assim, pois seu avaliador é Raster, a paquita recalcada da Shopee. O orc pergunta por que se não passaria tão fácil. E a garota diz que se trata de um aventureiro rank A, que sempre força além do limite dos seus avaliados. Imediatamente o orc diz que isso não será nenhum problema. Os irmãos mais novos e mimadinhos de Raster aparecem aí nessa hora para dar força ao irmão, e ele se vê frente a frente com o nosso protagonista, emanando cada um a sua energia. Rick para e pergunta ao avaliador por que ele se tornou um aventureiro, e recebe uma resposta bem assim: porque eu tenho talento. E mesmo sendo nobre, ser aventureiro aumentaria meus status. Já estou cansado disso. E Rick diz ao loirinho que não vai perder nunca pra um cara como ele. A paquita já atira um projétil de gelo, mas nosso menino permanece estático, todo Chad. Só que o outro, o louco, acha que é por medo. Tadinho, gente, alguém avisa. E é nessa hora que o Rick lembra do conselho de Rhianette e resolve acalmar seus sentimentos, a fim de não comprometer o seu rendimento na luta. Dessa vez, Raster lança um ataque de fogo de terceira natureza. Nosso garoto se espanta dele não recitar nenhum encantamento, e a Lisa se preocupa com nossos heróis, mas a gente sabe que é a troco de nada, porque
ele permanece intacto. E é aí que o Orc conta que esses ataques são insignificantes para Rick. A Alyssa explica que os 4 elementos que ditam a força de um aventureiro nesse universo são força física, controle corporal, quantidade de mana e controle mágico. E que o nosso protagonista tem pouca quantidade de mana, porque normalmente se manifesta aos aventureiros antes dos 20 anos de idade, quando se decidem por se tornar aventureiros. E como o nosso tiozinho só resolveu se tornar aos 32, sua quantidade de mana é baixíssima. E temos um flashback de Rick narrado pelo Orc, contando que, para compensar esse ponto negativo, ele treinou exaustivamente todos os outros 3. E mostra o nosso menino correndo numa floresta com 2 bolas de ferro de 100 kg cada uma amarrada em cada perna, tendo que acompanhar o Orc na velocidade e ainda mesmo fugir de animais selvagens que queriam devorá-lo. Tudo bem, tranquilinho, bem light, oh meu Deus do céu. Voltamos para o combate, dessa vez uma magia de quarta natureza, de vento, é lançada por Raster. Os mestres do nosso protinha contam que cada um ensinou um ponto. O Orc, a força física. O elfo anão, defesa mágica. A Loli ruiva, come pra cacete, o controle mágico. E a Reanette o treinou no controle corporal. E que ele se agarrou com unhas e dentes ao treinamento, que ele está no mesmo nível de um aventureiro de rank S. Demorou 3 episódios pra vocês confirmarem isso, gente? Que enrolação! A Alyssa fica chocada e Reanette diz que Rick não sabe o quão forte ele é. E a culpa toda é do Orc, que ficou mandando um caô brabíssimo e tocou um terror pra cima do nosso rapaz, falando que Rank F consegue destruir uma montanha com soco. E vamos de mais magia pra cima do menino Rick. Agora vamos ter choque do trovão. Na verdade, são vários golpes de naturezas diferentes. E os nobres ficam todo felizinhos, mas à toa, porque nada aconteceu com Rick. Ao ver que nada deu certo, Raster resolve dar uns buffs no punho e nas pernas e partir pra porrada. Mas o nosso prota já bloqueia tudo com um soco só, fazendo voltar para onde ele veio. É aí que ele entende o conselho de Reanette, de que a calma serviria para ele analisar o adversário. E nosso rapaz afirma que Raster tem talento, mas negligenciou ao nunca melhorar ou refinar nenhum deles. E que não tem como ele perder. Raster lança um encantamento completo, que é bloqueado por Rick por uma mão só. O elfo anão explica que por ter um controle mágico muito preciso, Rick não usa quase que mana nenhuma para poder fazer esse tipo de defesa. Isso fica extremamente fácil para ele. Rick vai para o ataque, mas o lourinho envolve o corpo em metal no último instante e fica boladinho também. Tá puto, Paquita, morde as costas. Ele explica que ele fez tudo com controle corporal e por ser mais forte que a magia de fortalecimento do nobre, ele conseguiu subjugar com um golpe só. Raster pergunta o quão forte ele poderia ter ficado em 2 anos. E parece que isso deu uns gatilhos sinistros no nosso garoto, que conta que passou por provações em covil de dragões, correu de explosões e teve que nadar em fluido de monstros até se afogar. A Alyssa pergunta se ele não teria morrido caso fizesse isso. E descobrimos que ele realmente morreu, rapaziada. E algumas vezes. Só que a magia de cura do Orc é tão forte que, se for feita imediatamente, é capaz de trazer uma pessoa de volta à vida. E vemos que Rick tem uma admiração de seus mestres por sua persistência. Mostra o elfo loiro empurrando ele precipício abaixo. A Loli ruiva esmagando ele com uma pedra do tamanho do meteoro do Madara e sendo esmagado por troncos de madeira caindo de uma cachoeira. Essas são algumas das vezes que ele morreu. Raster diz não acreditar em nada, que é tudo lorota do nosso protagonista. E o nosso protinha diz que tudo foi motivado por seu sonho. Assim como o sonho do tiozinho que é seu avaliador dele e que foi agredido pelo playboy aí. Ao ser questionado que sonho é esse, Rick fala que é derrotar o monstro Kaiser Alsapiet. Raster e seu irmão mais novo riem da cara do prota, mas a irmã fica meio séria. Será que ela sente verdade no sonho do nosso guri? E esse também é o objetivo final do grupo Punho de Orixalcum, o grupo do prota e seus mestres. O Lourinho fala que é um conto da carochinha, coisa de criança, e diz que vai acabar com tudo agora. Lança uma magia de floresta que prende o nosso garoto e lança uma magia composta de floresta se intitulando O Homem de Mil Talentos, apenas para virar um Ivern com um trembolona. E o negócio da irmã foi só uma impressão minha, porque lá já tá ela toda empolgadinha com a magia do irmão contra o nosso menino. Eu só não entendi por que anoiteceu do nada. Tava claro agora, gente. Nosso prota saca de uma magia de ar envolvendo o seu punho e é recebido com risadas por parte de seus adversários e de seus irmãos. Os irmãos do adversário, tá, rapaziada? Mas aí ele pergunta pra Paquita
quantas vezes ele chegou a usar essa magia. E houve que foi apenas algumas vezes necessário para ele dominá-la com perfeição. Enquanto Rick diz que essa que ele está usando, ele já usou 100 milhões de vezes. Será que isso é possível, gente? Ah, sim, pra constar agora, o Orc acabou de falar que isso é possível, porque eles treinavam com magia de distorção de espaço-tempo. Então, Raster vai para o ataque com um punho, Rick facilmente se solta dos cipós e as magias se colidem. Por alguns segundos o Lourinho chega a achar que tá na vantagem, mas cai no desespero ao ver sua armadura de golem de madeira ser completamente destruída e ser arremessado na plateia igual um monte de lixo. Sem contar que voltou a ficar de dia de novo. Graças a Deus. O melhor é a cara dos irmãos dele, rapaziada. E mostra o cara desacordado e parecendo um cracudo. Geral fica de cara com a vitória de Rick. Ele se junta aos mestres e à Alyssa para receber os cumprimentos e os parabéns também. E é quando o Raster aparece, todo estrupiado, e Rick informa que ter limitado o número de técnicas e treinado até morrer várias vezes foi o que fez ele, um retardatário, ganhar de um aventureiro de elite. O irmão mais novo de Raster tenta interferir, mas é interrompido por sua irmã. E a Paquita mais velha fala que em sua próxima promoção, ele fará questão de ser seu avaliador. E que nessa próxima vez, ele sairá vitorioso. E sai, seguido do seu irmão e, por último, a sua irmã. Que nos deixa boquiaberto ao tratar Rick com respeito, fazendo uma reverência. Nem o Prota esperava por essa. Próxima cena, Rick e Reanette aguardando o anúncio dos aventureiros que passaram, enquanto os demais estão no maior banquete. Nossa, galera, deu até uma fome agora, hein? E Rick está calmo, posturado e tranquilo, com a certeza de que passou no teste. E nós, junto com o Reanette, percebemos o quanto nosso Protinha evoluiu. E diz que está pensando em você dando like nesse vídeo, rapaziada! Aproveita aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo dessa série e de nenhuma outra também, tá bom? Tio Condoriano se despedindo, valeu, fui!